Aleluia! Amados e queridos irmãos, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Eu quero deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração e se encontra lá em Jó, no capítulo 1, a partir do verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. A história de Jó é uma das mais interessantes e mais intrigantes histórias da Bíblia, porque a gente consegue ver um homem que tinha tudo, dormir, e no outro dia acordar sem nada. A gente consegue ver um homem que tinha milhares de ovelhas, milhares de camelos, jumentos, bois, perder tudo em questão de dias, em questão de poucas semanas. Estava tudo bem na vida de Jó, mas parece que de uma hora para outra, toda a desgraça do mundo caiu sobre a vida dele. A Bíblia diz que Jó ele era o homem mais importante do Oriente. Então imagine isso, o homem mais importante do Oriente perder tudo, repentinamente. Como você ficaria em meio a essa situação? Como você ficaria em uma situação como essa? A Bíblia diz que em meio a tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus de coisa alguma. Só que não termina por aí. Jó ele simplesmente não perdeu tudo, ele perdeu tudo e ainda por cima ficou leproso. A Bíblia diz que o Senhor permitiu a Satanás tocar em sua carne e em seus ossos, mas que somente não tocasse na vida dele. E assim foi feito. Depois de passar por uma provação material, Jó ele passa por uma provação corporal. Ou seja, Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens materiais de Jó. Tudo que ele tinha, de uma hora para outra, foi destruído. Foi levado embora, assim como seus camelos foram roubados, seus servos foram mortos. E depois uma provação corporal, onde Deus ele permite que Jó adoeça. Doença essa que, segundo alguns estudiosos, fosse semelhante à lepra, onde o corpo da pessoa contaminada ela se enchia de furúnculos, que a princípio aparecia na forma de um pequeno ponto vermelho. Gradativamente aumentava o tamanho e tornava-se duro e doloroso. E o pus da parte central da ferida, ela escorria pelo corpo. Ou seja, Jó ele relata no capítulo 7 que a carne dele se vestia de vermes e de torrões de pó. Jó ele passou a ter pesadelos. No mesmo capítulo 7 ele diz, consolar-me-á a minha cama. Meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assusto, me assombro. Assim minha alma escolheria antes a estrangulação, antes a morte do que a vida. Já no capítulo 30 diz que enegreceu-se a minha pele, ou seja, minha pele ficou negra, e os meus ossos estão queimados do calor. Jó ele também passou por outra provação. Não pense que foi só por isso. Não pense que Satanás tocou somente em seus bens materiais. Não pense que Satanás tocou somente na sua saúde, não. Jó ele também passou por outra provação, uma provação social, onde no capítulo 19 do seu livro ele diz, pois longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Os meus parentes me desamparam. Os meus conhecidos se esqueceram de mim, e os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. Chamo o meu Criador e ele não me responde. Mais à frente diz, pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Mas se você sabe o que é mais interessante nisso tudo, é que mesmo passando por esse nível de provação, ele não guardou mágoa ou rancor em seu coração e lá no fundo entendia que isso era propósito de Deus. E é isso que a gente tem que fazer.
A gente não vai passar, não sei, a gente não está passando por provas como a de Jó, isso eu espero. Mas a gente tem que entender uma coisa, que independente da prova que a gente esteja passando, a gente tem que entender que isso tudo é propósito do Senhor. Porque uma das coisas que Deus mais odeia, porque a gente tem que entender assim. Porque o mais interessante nisso tudo é que mesmo passando por esse nível de prova, ele não guardou mágoa, ele não ficou com raiva e não se irou contra Deus. Porque ele sabia que lá no fundo isso era propósito de Deus. Sabe por quê? Porque uma das coisas que Deus ele mais odeia, diz lá em Provérbios, são balanças injustas, ou seja, são injustiças. A gente tem que entender uma coisa, a Bíblia nos diz uma coisa. Pode uma mulher esquecer de um filho que ainda amamenta, de um filho que saiu do ventre dela, mas mesmo que isso venha acontecer, porque é possível sim, mesmo que isso venha acontecer, Deus ele não esqueceria de mim, nem de você. Mas tem uma coisa muito interessante nisso, sabe o que é? A soberania e o cuidado de Deus. Você pode até se perguntar, como assim? Deus ele não fez nada para impedir aquela situação de Jó. Certo. Deus ele não gosta de injustiça, mas ele foi injusto com Jó porque Jó não havia feito nada de errado. Tanto que a Bíblia fala, na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo e temia a Deus. E além de tudo, evitava fazer o mal. Então, não. Sabe o que eu quero que você entenda? É que você pode sim pensar desse jeito. Deus ele não gosta de injustiça. Então por que ele não fez nada para impedir que isso acontecesse com Jó? Porque seria uma injustiça fazer isso com Jó. Ainda mais naquela época onde para as pessoas, entenda, para as pessoas a sua vida aqui na terra refletia a sua vida espiritual. Ou seja, se uma pessoa tinha um negócio e esse negócio dava certo, é porque ela estava espiritualmente bem. Mas se agora ela estivesse passando por provas e por lutas, é porque ela estava espiritualmente mal. Ou seja, ela tinha alguma pendência espiritual. Ou seja, ela não estava bem com Deus. É tanto que os amigos de Jó até diz: o que foi que você fez? Qual foi o seu pecado? Sendo que Jó ele não pecou. A Bíblia até diz no capítulo 1 o seguinte, que sempre que os filhos de Jó eles iam e se reuniam para fazer banquete, Jó ia lá e fazia um sacrifício para os 10. Por quê? Porque porventura podia algum deles pecar e ser condenado por Deus. Então, Jó ele não pecou. E Deus ele também não se esqueceu de Jó. Jó ele não foi alvo de uma injustiça divina. Mas muito pelo contrário, Jó ele foi alvo, sabe de quê? Do agir invisível de Deus. A gente precisa confiar na sabedoria do Senhor e aceitar o fato de que nem sempre vamos ser respondidos de imediato. Ou até se vamos ser respondidos, se vamos receber a resposta do Senhor. Mas nós sempre devemos caminhar na certeza de que o Senhor tem o melhor para mim e para você. A gente tem que entender que Deus ele sempre está trabalhando em nossas vidas. Mesmo que a gente não veja, Deus ele está lá. Na Bíblia diz em Eclesiastes 11:15 o seguinte: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ou seja, a gente não sabe de onde o vento vem, nem para onde o vento vai. Mas a gente sabe que está ventando, a gente sente o vento. A gente também não vê os ossos se formando dentro do ventre. Mas a gente sabe que tem alguma coisa sendo gerada. A gente sabe que está sendo gerado alguma coisa. E assim é o agir de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes a gente pensa que Deus ele não está agindo pelo simples fato de que a gente não está vendo. Mas isso não significa que ele não está trabalhando. Talvez hoje a gente possa estar se perguntando onde Deus está na minha provação, onde Deus está na minha luta, onde Deus está na minha dificuldade. Mas a gente tem que entender que Deus ele nunca nos abandona. Ele nunca nos deixa. A gente pode deixar o Senhor. Pode. Mas ele não nos deixa. Ele continua conosco. O Senhor ele nunca para de trabalhar. E tudo que o Senhor faz, meu irmão, entenda, é com um propósito. Deus ele permitiu que Satanás retirasse tudo de Jó. Mas no fim Deus devolveu tudo a Jó em dobro. E como ele mesmo relata em Jó 42:5, como Jó mesmo faz esse relato, ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que coisa linda, meu irmão. Não pense que Deus faz nada em vão, porque tudo que Deus faz tem um propósito. E esse foi o propósito de Deus na vida de Jó. O propósito de Deus, meu irmão, na vida de Jó,
não era matar os filhos de Jó, não era matar os servos de Jó ou tirar a riqueza de Jó. Ou melhor, não era, ou pense bem, não era então devolver a Jó tudo em dobro, não era multiplicar as bênçãos de Jó. Mas o propósito de Deus na vida de Jó talvez fosse o seguinte: que ele deixasse de conhecer o Senhor por ouvir e conhecesse através de seus olhos e conhecesse face a face, vendo ao Senhor e sabendo que o Senhor realmente existisse. Porque Jó ele era fiel ouvindo, ainda mais agora vendo e sabendo que o Senhor era real. Eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida, meu irmão. Eu não sei o que Deus tem preparado para você e talvez você também não saiba. Mas eu sei de uma coisa. A única pessoa que pode te mostrar qual é esse propósito é o Senhor. Porque em Jeremias 33:3 diz: clamai a mim e responder-te-ei. E te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Ou seja, isso hoje para você pode ser: eu sei que Deus tem um propósito muito grande para minha vida, mas eu não sei qual é. Ore, clame, porque a Bíblia diz que se você clamar, Ele vai lhe responder. Igual Jó. Em Jó tem uma passagem que fala o seguinte: que Jó, ele já cansado dessa situação, já cansado disso tudo, de clamar e não ouvir, ele diz ao Senhor: Senhor, o que você quer comigo? Qual é o seu propósito? E Deus fala com Jó através de um redemoinho. É por isso que Jó diz: agora eu te conheço, não só de ouvir, mas de ver. Porque Jó ele viu e conversou com o Senhor. E o Senhor respondeu e perguntou a ele. É tanto que Jó até fala: o que é que o Senhor quer que eu fale? Eu, um homem puro. Então a gente tem que entender o seguinte: muitas vezes a gente pode pensar que Deus nos abandonou. Mas talvez seja Deus trabalhando em nossas vidas. Seja Deus agindo na minha vida e na sua. Porque Deus, Ele age. O trabalhar de Deus quase sempre é invisível. Então entenda que se hoje você está passando por uma luta, está passando por uma prova, não pare de clamar e não pense que o Senhor lhe abandonou. Pode parecer que Ele lhe abandonou? Pode. Igual na prova de Jó. Os amigos de Jó disseram: o que você fez? Qual foi o seu pecado para que Deus fizesse isso com você? Ou seja, Deus ele deve ter abandonado esse homem. Esse homem deve ter feito algo muito grave. Mas não, Deus estava lá contemplando e vendo que Jó continuava sendo fiel. Então seja fiel, porque talvez essa prova seja o agir invisível de Deus na sua vida. Porque Jó ele passou por uma crise. Mas no final dessa crise o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. E Deus, além de tudo, restituiu a Jó tudo que ele tinha em dobro. Então eu quero que você entenda isso. Eu não entendo, você não entende, mas a gente tem que entender uma coisa. Eu posso não entender o trabalhar do Senhor, mas mesmo não entendendo, eu devo continuar confiando e prosseguindo e sabendo que lá na frente o Senhor tem algo mais preparado para mim e para você. Amém, meu irmão? Deixa eu fazer uma oração pela sua vida nesse dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu só tenho a te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor vai fazer. Até agradecer, meu Deus, além de tudo, pelas provas que o Senhor coloca em nossas vidas. Sim, meu Pai, pelas provas, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, meu Deus. Eu sei que se o Senhor está permitindo a gente ser provado, é que lá na frente a gente venha receber a nossa aprovação, porque o Senhor não nos dá nada, não nos dá uma cruz que a gente não possa suportar, meu Pai. Então segura em nossas mãos e além de tudo não nos deixa desistir, porque eu sei que maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Então, meu Pai, nos guarda e nos protege, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado irmão. Fique com Deus. Jesus te ama. Tchau.